Olá, gente, você sabia que aquele que você tem como exemplo, um dos maiores exemplos de personalidade de pessoas, como Moisés não, Abraão, um dos maiores personagens da Bíblia, um dos maiores profetas da Bíblia. O tal tido como o pai da fé. E que costumamos dizer e falar e dizer assim: o nosso pai na fé, Abraão. Não é isso? O nosso pai na fé, Abraão. Você sabia que ele era? A gente tem ele como o grande exemplo, o homem de fé, o homem que Deus pediu a ele, seu filho. E ele, com toda aquela garra, com toda aquela fé, ele entregou o filho dele a Deus como prova, como fidelidade da sua fé. Você sabia que Abraão, esse mesmo que você tem como o exemplo, o grande exemplo, o pai da fé, ele era um mentiroso compulsivo. Vou dizer de novo. Mentiroso compulsivo. Mentiroso compulsivo. Um grande mentiroso compulsivo. Aí você diz, isso é uma blasfêmia, falar uma coisa dessa de Abraão, o nosso pai na fé, sendo mentiroso compulsivo. É que as pessoas não contam a realidade para você, a história real para você. Pega alguma parte só da história e conta para você. Deixa o resto da história para lá. Desconsidera o resto da mesma história para lá. Pega a sua Bíblia, eu quero que você leia a Bíblia. Se você acredita nela, ou é ela que você segue, é regido por ela, guiado por ela. Pega a sua Bíblia em Gênesis e veja lá se Abraão não é um mentiroso compulsivo, juntamente com a sua esposa, a grande mulher, ou a grande exemplo de mulher, para a gente tirar até como exemplo dos dias de hoje, né? A grande mulher Sara, a mulher de Abraão. Compulsiva, mentirosa. Gênesis capítulo de número 20. Veja a história que ali conta em Gênesis capítulo 20, a partir do versículo 1. A história mentirosa, macabra, que Abraão e Sara propuseram-se, colocaram nos seus corações, nas suas mentes. Agora, esse homem que é tido como exemplo, essa mulher que é tida como exemplo, veja o exemplo que ela deu.
para aquelas que estavam ao seu redor, que estava ali acompanhando, que estava com ele. Mentiroso e mentirosa. Sabe, ele saía de cidade a cidade. Eu quero que você leia capítulo 1 de Gênesis, versículo 1, capítulo 20 de Gênesis, capítulo 20, a partir do versículo 1. Veja a história macabra que Abraão propôs no seu coração, juntamente com a sua mulher, a Sara, que é tida como exemplo, que é tida e dada aí para o povo, para todo mundo, que devemos seguir o exemplo de Sara. Qual exemplo? Exemplo de uma mulher que se junta com o marido para mentir. Eles viajavam de cidade em cidade, mentindo sobre a sua história, sobre a sua convivência, sobre o seu matrimônio. E você me diz que eu tenho que ter ela como exemplo? Você diz que eu tenho que ter Abraão como exemplo? Não. Você me desculpa, mas eu não quero isso como exemplo para a minha vida e não vejo isso como exemplo para a vida de ninguém. Ele juntou com a mulher dele e combinaram entre si que na cidade aonde ele chegasse, eles iam mentir sobre a sua qualidade ou sobre a sua vivência conjugal ou de matrimônio. E fizeram isso. Combinaram que enquanto eles fossem de cidade a cidade, eles iam dizer, falar sobre a sua vivência, o seu matrimônio, iam negar. E não era uma vez nem duas que eles fizeram isso. Eles fizeram isso muitas e muitas e muitas vezes. Pode ler capítulo 20 de Gênesis, a partir do verso 1. E não é a história que contaram pra gente, ou para mim, ou para você, que os ensinadores ensinaram pra gente, que os homens eram maus e por isso que Abraão mentiu. Não. Ensinaram também errado pra gente, hoje. Não está dizendo ali que o povo era mau e por isso Abraão colocou no seu coração a mentir? Independente dos homens ser mau ou não, se você diz que é servo de Deus, você não tem que mentir. Você não tem que inventar mentira. Então, a serpente estava certa com respeito ao que ela falou com Eva e Adão. Algumas mentiras. Ananias e Safira, a sua esposa, lá de Atos dos Apóstolos, também estava certa. Se é para a gente acreditar que deve ser assim. Quando eles mentiram para Pedro ou para os apóstolos sobre a venda do seu patrimônio. Veja no versículo de número 13 do capítulo 20,
que ali o próprio Abraão está dizendo que ele combinou com a mulher dele para mentir aonde ele chegasse, de cidade a cidade. E foi o que eles fizeram durante muitos dias e muito tempo. Leia com calma e devagar. Eu não quero um homem desse ou uma mulher dessa como exemplo para mim. Você me desculpa. Eu estou indo contra tudo que você aprendeu, não é? Estou indo contra tudo que ensinaram pra gente, não é verdade? Mas não é eu que estou indo contra. É o que a Bíblia está dizendo. Essa mesma Bíblia que ensinaram errada para você, essa mesma Bíblia está me dizendo isso. Um abraço, que Deus abençoe a cada um de vocês.